Continuando com a configuração, criação do modelo. Nesse momento, vamos fazer agora a configuração do grid, ou seja, a grade de pontos do AutoCAD. E também o comando de limite do desenho. Essa ferramenta grid é bem interessante quando se trabalha com desenhos elétricos. Alguns profissionais na internet ignoram o uso dessa ferramenta, né, desse recurso do AutoCAD. Claro, acho porque não utilizam ele, né, para esse fim. Então é interessante fazer a configuração, tanto o limite do desenho, para que a gente consiga fazer as impressões também de forma correta, e também fazer a configuração do grid e do snap, para que possamos também fazer os nossos desenhos em elétrico. Então vamos lá. Percebe que quando a gente está aqui na tela, né, vemos alguns pontos, né? Então esses pontos aqui, eles representam justamente essa grade do AutoCAD. Só que muitas vezes, isso vai depender também de cada profissional, não é interessante que essa grade de pontos ela seja exibida em toda a sua extensão, porque pode não ajudar na organização, né, do desenho. Então é interessante a gente impor o limite de desenho, porque você pode controlar, inclusive, para que alguns desenhos não fiquem fora desse espaço. E aí você teria que utilizar outros recursos para poder centralizar esse desenho. Vou até depois fazer um exemplo para que vocês entendam o que eu estou falando agora. Mas primeiramente vamos fazer a configuração aqui então do nosso limite. Vou utilizar novamente aqui o underline e vou usar o comando limits. Tecla Enter e ele faz uma pergunta para mim. Especificar o canto inferior esquerdo ou duas opções, ativado e desativado. Vou primeiro configurar, depois eu vou mostrar o que é o ativado e desativado. Então, ele está dizendo para mim que nesse momento, as coordenadas do limite do desenho em relação ao AutoCAD estão representadas na coordenada 0,0, ou seja, no início do ícone do CS. Para mim está ok, vou teclar Enter, porque é isso mesmo que eu quero. E aí ele pergunta novamente, especificar o canto superior direito, ou seja, ele quer agora que eu especifique o limite da minha área de desenho. E perceba que ele está mostrando para mim aqui um valor de 420 por 297. Isso aqui, pessoal, está representando uma folha no formato A3. Então, imagine que eu quero, então, trabalhar com uma folha A4 no formato retrato. Então, qual coordenada que eu teria que utilizar agora para o canto superior direito? 210, que é o primeiro valor para x, vírgula 297. Então, essas medidas são as medidas padrões para uma folha no formato A4, na posição no formato retrato. Vou teclar Enter. Ok. Configurei o limite. Vou agora, com o botão direito do mouse, clicar no comando Exibir grade de desenho ou teclar a tecla F7. Configuração de grade. Nas configurações de grade, eu tenho aqui estilo da grade. Aí ele diz aqui, exibir grade pontilhada. Em que espaço eu quero exibir? No espaço do modelo, no editor de blocos, na folha de layout. Eu posso fazer com que esse grid apareça nesses três ambientes. Vou deixar marcado somente o espaço do modelo, que é o ponto onde eu quero fazer o meu esboço. Inclusive, eu posso desativá-lo depois, caso não seja necessário. O espaçamento do grid. Esse espaçamento do grid, pessoal, é relativo ao espaçamento dos pontos. Ou seja, na configuração do modelo ACAD ISO, esse espaçamento equivale a 10 unidades. Ou seja, x 10 e y 10 também.
toda a linha principal. Então, esse item aqui, ele está relacionado, né? Ele, inclusive, vou ler essa parte em português, né? Especifica a frequência das linhas de grade principal comparado com as linhas de grade secundárias. Então, nesse caso aqui, eu reduzo esse valor para 1. Ok? Comportamento da grade. Essa grade ela vai ser adaptativa, ela vai se adaptar de acordo com o comando zoom. No momento que eu movimentar aquela rodinha central do mouse, ela vai se adaptar. Então, como eu vou especificar o tamanho da folha, eu não preciso que ela tenha esse comportamento de adaptação. E vou desmarcar. Exibir grade além dos limites. Ora, se eu fiz a configuração do limite, eu quero saber qual é esse limite, inclusive para me saber onde eu vou desenhar, então eu não quero que ela exiba a grade além dos limites, somente dentro do limite. E vou clicar OK. Então, perceba que nesse momento a grade de pontos foi reduzida para o tamanho da configuração da minha folha. Ou seja, o limite de trabalho aqui pode ou não ser somente a área pontilhada. Por que eu digo pode ser ou não? Vou dar um exemplo. Vou criar aqui um círculo e vou clicar aqui fora. Consegui fazer o círculo. Vou fazer o círculo aqui do lado. Consegui fazer. Parte superior. Também. A parte inferior. Também. Posso desenhar qualquer objeto fora desse limite. Posso clicar dentro do limite. Vou criar uma linha e vou clicar fora. Então o AutoCAD ele aceita todos os comandos. Vou usar novamente o comando limits. Comando limits. E vou colocar a opção ativado. Vou desenhar novamente o círculo. Ó, percebe que eu estou clicando para criar o círculo e ele não deixa criar o círculo. Vou clicar dentro. Ele deixa criar. Vou criar uma linha. Vou clicar fora. Não cria. Certo? Vou clicar dentro. Cria dentro. Vou clicar fora para concluir o comando linha. Não aceita. Por quê? Porque eu estou fora do limite de criação do desenho. Vou clicar agora dentro do limite. Agora sim, deixa eu finalizar. Ok? Então, qual é a ideia do comando limits ativado e desativado? É porque você só consegue desenhar no espaço que você delimitou. Ou seja, você não vai poder desenhar nada a não ser no espaço referente à tua folha. Aí você fala assim, sim, mas aí você vai me condicionar agora a tela do AutoCAD para desenhar somente onde está a folha? Depende de como você está trabalhando no AutoCAD. O AutoCAD ele te possibilita várias dinâmicas de trabalho. Se você tem um modelo configurado, vamos supor, para um desenho mecânico, onde as escalas elas não vão ultrapassar uma escala real ou no máximo uma escala de 2:1, então não há necessidade da área gráfica do AutoCAD ficar toda disponível. Claro, você quer agora criar um projeto de uma máquina inteira e esse projeto da máquina não cabe na folha, não tem problema. Desativa o comando limits, novamente o comando limits, desativa e aí você tem possibilidade de trabalhar toda a área gráfica do AutoCAD para isso. O que eu quero propor para vocês é mostrar para vocês a funcionalidade do comando limits, onde você pode fazer a configuração do limite de desenho para que você consiga fazer uma impressão através do modelo, certo? Vou clicar aqui no modelo, plotar. Perceba que eu posso configurar aqui uma impressora qualquer e nesse momento ele me diz aqui, ó, o que plotar, qual a área de plotagem. Perceba que uma delas é o limite.
Então, através desse limite, eu posso fazer a impressão do meu desenho. Mas isso são coisas que eu vou comentar em outra aula. A ideia que eu quero que vocês tenham é que o limite de desenho configurado e ativado vai possibilitar você a trabalhar somente na área que você delimitou.